Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou o Marcos do canal do Frete. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, sua vida e a minha também. Nesse vídeo eu vou falar sobre dinheiro, valor do frete. Vai ser somente esse vídeo, não vou ficar falando. Vou falar sobre viajar longe e viajar perto. Compensa viajar longe? Compensa mais viajar perto? Como que eu calculo o melhor lucro? Deixa eu mandar uns abraços aqui que os meninos me pediu aqui. É rapidão. Um abração pro Cláudio, né, o QRA 2013 lá de Goiânia. Não, que tá Cláudio 23 Goiânia. Não sei se eu não tenho errado, tá, Cláudio? Desculpa aí, é o 23 de Goiânia. Abraço pro Ulisses e seu filho José lá de Paraty. Abração, José. Tamo junto, hein? Francisco Assunção de Votorantim, Leandro Amiche de Arapongas no Paraná e o Pires Rafael. Ele pediu um abraço, então tá dado. Vamos falar agora desse assunto que o pessoal sempre pergunta, então a gente tem que falar, mas assim, por que eu não fico falando de frete, valor de frete? Porque a minha realidade é uma, o meu push é um, o meu caminhão é um, às vezes é diferente do seu. Ninguém tem a realidade de ninguém. A questão de cálculo de frete, cada caminhoneiro faz o seu. Às vezes o que é ruim para mim é bom para o outro. Então é muito relativo. Por isso que quase ninguém fala. Mas vamos conversar então. Vou dar um exemplo. Estou carregado esperando a nota. Vou sair de madrugada para fazer a entrega. Essa viagem vai dar mais ou menos 300 e pouquinhos quilômetros. E ela tá me pagando, essa viagem tá me pagando R$ 6,29 o KM, tá? R$ 6,29. Eu vou fazer essas entregas em 2 dias. Pô, é bom, 6,29 de KM é bom, não é ruim. Agora vamos lá. Às vezes você roda, então esse frete eu peguei por 1.900 uns quebrado. Para rodar esses 300 e poucos km. Então vamos lá. Por que às vezes eu vou longe, eu vou perto? Então como funciona? Se tivesse frete de 6 conto o KM todo dia, né, pelo menos umas 2 na semana, é muito mais negócio, porque me sobra muito mais dinheiro, desgasta muito menos meu caminhão, né? E eu tenho um lucro maior. Agora, se não tem sempre, eu vou direcionar aquela viagem onde eu vou calcular. Porque para você calcular um valor de frete não é simplesmente qual é o valor do KM. A maioria aí tenta rodar R$3 o KM, eu também tento, nem sempre é possível. Mas esses R$3, por exemplo, se eu tiver uma viagem hoje com o mesmo peso para Goiás e o mesmo peso para Espírito Santo, R$3 e R$3. Em termos de desgaste e economia de combustível, é muito mais vantagem eu rodar um exemplo a 2,70 para o Goiás do que a 3 para o Espírito Santo, porque quem roda na 262 sabe que a pista é pesada, rodar é pesado, sobe muito, média do caminhão vai lá para baixo. Então na média do caminhão eu já me dou super bem, e fora a pista ser mais, não força tanto o caminhão, né? Então você tem uma economia de manutenção. Entenderam esse ponto? Acho que deu para entender que o cálculo ele tem que ser feito não somente pela questão do valor em si, mas da rota. O peso de carga influencia muito. E outra coisa mega importante, você tem que saber o caminhão que você tem, e se para a região que você vai, você consegue um retorno. Não adianta eu pegar e falar assim, eu hoje eu vou lá para uma região que eu não conheço, vou para Manaus, para a região de Manaus. Eu escuto muito pessoal falar lá que só tem madeira. Eu vou puxar madeira no 1113? Puxa, eu vou ficar fugindo de balança, vou ficar estourando pneu. Por que eu vou estourar pneu? Porque o meu pneu é com câmara.
tá? Você vai rodar uma distância longa, com muito peso, aí sim, aí vai ser um show de tiro de pneu. Meus pneus não são novinhos colocados esse ano. São pneus que tá quase já chegando na época de trocar. Então, por que o meu caminhão não me amola muito com esse negócio de pneu? Porque eu rodo leve. Se eu começar a rodar pesado, é complicado você rodar com pneu com câmera. Não que não dá, mas é mais complicado. Entendeu? Então eu procuro rodar leve. Então eu não vou me aventurar lá pro lado do Manaus sem eu saber se tem uma carga leve. Por exemplo, no norte e nordeste tem lugar que o pessoal diz que saem umas cargas mais leves lá. Mas assim, no geral, para quem não conhece Goiás, vou arriscar ir pro nordeste. Eu vou com esse caminhão e vou ficar tomando toco. E o que faz você ter um bom lucro no fim de uma semana, no fim de um mês, é você fazer um giro, né? O giro que eu chamo de viagem meu é do dia que eu saio, quando eu retorno para minha casa, pegando várias viagens para vários destinos que dificilmente eu vou e volto, né? Eu sempre estou pegando vários pontos. Então assim, é difícil você conseguir calcular certinho e ter um lucro se você não avaliar as condições da estrada, peso e se você tem retorno. Porque você imagina, às vezes você vai com frete até legal, poxa, de 3,50. Vou dar um exemplo pro Espírito Santo. Se eu não tivesse um puxa do Espírito Santo lá pra vir, eu ia voltar vazio. E esse lucro, suponhamos, uma viagem do Espírito Santo me dá 1.500 de lucro. Suponhamos que eu quando eu voltasse, eu não tivesse carga. O que ia me sobrar? O que eu ia guardar pro caminhão? Eu tento rodar, pessoal. O meu cálculo é 2.000 semanal que sobra. Tirou as despesas, me sobra 2.000 semanal. Esses 2.000 eu tiro um pouquinho do caminhão. Esses 2.000 semanal, tá, com essa crise que a gente tá vivendo, é complicado você fazer sobrar 2.000. Eu confesso que não tá dando. E eu tenho a margem mínima de 1.500 e a margem ideal de 2.000. Então às vezes já aconteceu, por exemplo, semana passada, se não tivesse cancelado a minha carga da sexta-feira, eu tinha fechado com 2.300, né? Teria sido muito bom. Não que foi ruim, eu fechei com 1.830, mas poderia ter fechado com 2.300. Mas nem sempre dá pra você fazer isso. O cara ligou o caminhão do meu lado. Mas tudo bem, vamos continuar. Então a gente tem que avaliar isso. Não somente o valor que estão te pagando, mas a rota, tempo de descarga, valor, o consumo de combustível, o retorno que você vai ter de lá. E outra, o tempo que você vai esperar para pegar esse retorno. Isso é muito importante, tá sempre na ponta do lápis. Pô, Marcos, é muito complicado. Não é. Você vai conhecendo. Eu sei que sul de Minas tem carga que dá pro meu caminhão, eu sei que Espírito Santo tem carga que dá pro meu caminhão. No Goiás, se eu tiver um pouquinho de paciência, eu consigo uma carguinha pro meu caminhão, desde que seja dentro da época de safra, porque quando termina a safra também, enche muito de caminhão lá, e aí a gente fica mais difícil de conseguir pegar uma carga. Então, é isso. E só mais uma coisa. Teve um inscrito, e não só um, vários falam: pô, Marcos, você não pensa em trocar de caminhão? Eu já falei, mas eu vou repetir. Pensar, eu penso, mas eu não vislumbro isso a curto e nem a médio prazo. Por que eu vou pegar um caminhão melhor de balança se eu prezo andar leve? Se o meu puxa é leve, né? Não, mas aí se um dia você ficar no prego, meu, esquece. Eu vou falar uma coisa, esse negócio de se um dia você for ficar no prego, você vai fazer toda vez que você vai ficar socando peso no seu caminhão. Porque toda vez sempre aparece primeiro a carga pesada e depois aparece o filé. É impressionante. A gente que anda com um caminhão restrito na balança ali, e a gente tá falando de 1.000, 2.000 quilos de diferença, né, para determinados caminhões. Então não é tudo isso não, entendeu? Mas é a minha realidade. Quem pensa diferente, beleza. Eu não carrego por tonelada, né? O meu é carga fechada.
Quem carrega por tonelada é lógico, o caminhão quanto mais pega, melhor é. Espero que eu tenha me feito assim entender, né? Espero que vocês tenham entendido a minha exclamação. Eu não vou ficar mais falando de valores, tá, pessoal? Não adianta pedir, porque isso aqui é muito pessoal. Valores é uma coisa que cada um tem uma realidade. Eu posso falar para você que 1.500 de sobra de uma viagem para mim pode ser muito, para você pode ser pouco, ou vice-versa, para mim pode ser pouco, ser muito para você. Nós não sabemos, cada um tem uma realidade. Então você vai ter que adequar a sua realidade. Agora, pensar em trocar de caminhão nesse, não só por causa do serviço, mas nesse momento, para mim é totalmente inviável. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fui!